Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e nós temos falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui comigo está o Alexandre Lisboa. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, tudo bem. O Alexandre, inclusive, já gravou comigo um áudio e fez questão de vir aqui e gravar o vídeo. E eu quero agradecê-lo porque sabemos que existem muitas pessoas que querem falar, mas ainda se encontram no anonimato. Mas o Alexandre, ele está mostrando coragem e também é uma pessoa que está do lado da verdade, quer repor a verdade. Alexandre, que foi pastor na Igreja Universal do Reino de Deus durante quantos anos, Alexandre? 12 anos. 12 anos. E começou qual ano, Alexandre? 1990. Eu fui levantado, naquela época já era auxiliar, não era mais evangelista, em 1990. Depois do curso, né, chamava de curso IBURD, né? IBURD, Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus, que eu fiz ali na abolição. E dali eu fui levantado com o linguajar que se usa na Igreja Universal, a pastor em 1990. É bom até durante essa conversa nós irmos assim situalizando os nossos amigos com esses linguajares, esse tipo de linguajar que existe na igreja. Exatamente. Levantar significa, por exemplo, colocar como pastor, colocar como obreiro. Então, levantou a obreiro, quer dizer, colocou aquela pessoa como obreira, levantou a pastor, colocou como pastor. Então, foram 12 anos. Isso em 1990, mas eu já conhecia, meus parentes, meus familiares frequentavam a Igreja Universal desde 1979, 2 anos depois que a igreja foi inaugurada. Nós já conhecíamos a igreja. Mas em 79 eu tinha 8 anos de idade, eu ia com meus parentes, mas eu não tinha muita ideia, sabe? Me lembro de muitas coisas, como a igreja era naquela época, me lembro de muitas coisas, mas o processo de ser batizado, de entrar no grupo jovem, que foi na época que eu te conheci lá no Flamengo, eu era do grupo jovem, e foi você que me levantou obreiro lá na igreja da Conde de Baipendi no Flamengo. Foi ali que começou, até que quando eu tinha 19 anos, fiz lá o IBURD na abolição e fui levantado a pastor em 1990. Mas o conhecimento do trabalho da igreja é desde 1979. Quer dizer, e aqui no Brasil, você ficou quantos anos aqui no Brasil antes de ser transferido lá para a África do 1990 até julho de 1995. Eu passei mais pela região dos lagos. Fiquei aqui em Campo Grande também, aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, e de Campo Grande eu fui transferido para Araruama. Trabalhei com Chambarelli, o bispo Chambarelli lá em Araruama, trabalhei com Randall Filho lá em Cabo Frio, e lá da região dos lagos teve um problema lá, que eu já comentei no áudio. Vou explicar aqui mais ou menos, que um pastor estava cometendo um adultério com uma membro e veio os obreiros e membros relatar isso para mim e alguns pastores lá da região. E o regional era o pastor Teixeira. E primeira coisa que nós fizemos, não só fui eu, outros pastores, nós fomos ao regional e falar, olha, tem uns membros que viram o pastor fulano de tal. Esse pastor não está mais na obra hoje, não foi por isso, mas foi por outro problema. E nós fomos lá relatar, olha, o pastor, nós estamos sabendo, os membros vieram falar que vê ele na casa da membro, lá entrando sozinho, sai sozinho, e eles estão sabendo que ele está tendo um caso com a membro. Nós levamos o caso ao pastor Teixeira, e o pastor Teixeira levou o caso ao Guaraci, que hoje é o bispo Guaraci, na época era pastor Guaraci.
como esse rapaz, como o senhor tem sempre relatado aqui nos vídeos, que existe esse negócio de um ser protegido do outro, ser favorecido pelo outro, esse pastor era protegido do Guaraci. Quando nós levamos isso ao regional, o regional levou ao Guaraci, que era o líder na época, e o Guaraci mandou tirar a gente das igrejas. Não acreditou, porque o pastor negou, o pastor não confessou, ele negou, e depois de algum tempo veio à tona que aquilo foi verdade, tanto que esse rapaz não está mais na obra. E o Guaraci, na época, como o pastor negou, ele tirou a gente como mentiroso. Como ele era um pastor que estava numa igreja grande, aquele negócio de igreja grande, igreja que dava muita oferta, a igreja dele lotava realmente, dava gente do lado de fora. E ele falou que a gente era mentiroso, que a gente estava com inveja dele, e tirou todo mundo das suas igrejas, mandou eu para a abolição e outros para as outras sedes. Todo mundo perdeu a igreja, porque nós fizemos isso. Quer dizer, então, na Igreja Universal de Deus, existe sim essa questão da proteção. Nem todos que pecam saem, nem todos que pecam são removidos. Quando o Bispo Macedo, ele fala na reunião, por exemplo, para obreiros, para pastores, dizendo assim, olha, quem errar, seja quem for, está fora, conversa, porque senão muitos já estariam fora. O Darlan já estaria fora, o próprio Guaraci estaria fora, né? O Bispo Gonçalves já estaria fora, outros bispos estariam fora, posso dar aqui vários nomes, né? Então existe realmente essa proteção. Existe esses dois pesos e duas medidas. Não tenha dúvida disso. Você pode estar mais certo disso. E isso não é de agora, não. Isso já vem, porque isso aí aconteceu em 1994. 94. Quando eu fui para a abolição, foi em 94. Quando eu foi me tirar da igreja, eu perdi a igreja, perdi tudo e fui mandado para a abolição. O Guaraci mandou eu ir para a abolição. Certo, e aí você fica ali na abolição, aquela antiga, né? A antiga, ainda era antiga, estava construindo a catedral ainda, se não me engano, lá em Del Castilho. E dali eu fui, como eu não tinha filho, eu já tinha feito vasectomia, né? Vou falar a verdade, eu fiz por livre e espontânea vontade, não me arrependo de ter feito a vasectomia, mas tem casos de pastores que se arrependeram, não queriam fazer, mas eram forçados, não é o meu caso. Como eu não tinha filho e a África do Sul estava crescendo muito, eu fui convidado não, né? A gente fala convidado, mas até me enganei, não é convidado, né? O pastor, o bispo da abolição, que era o Oswaldo, você lembra do Oswaldo? O Oswaldo foi e falou comigo, você vai para a África do Sul, tira o passaporte, e eu eu já estava já um bom tempo na abolição, eu fui em agosto, eu tenho aqui o passaporte, eu trouxe todos os documentos até para depois, se quiser mostrar, agosto de 1995 eu estava lá na África do Sul já, em agosto de 1995. Então você vai para a África do Sul, quer dizer, aí lá na África do Sul que você começa a ver realmente os bastidores, quer dizer, tirando esse caso aqui do Guaraci, que protege aquele pastor que havia cometido adultério, mas questões econômicas, financeiras, dos bastidores da instituição, você começa a ver realmente quando você chega na África do Sul. Quando eu cheguei na África do Sul, a igreja do Park Station, né, que é a igreja principal de Joanesburgo, estava começando, era na garagem, com o Crivella, que hoje é o senador, ele que era o responsável lá na época, e a igreja estava começando. E ali eu comecei a ver, porque como a igreja ainda estava em desenvolvimento, então a gente estava perto sempre ali dos líderes, sempre via. E ali eu comecei, do zero. Eu já tinha uma noção de inglês, que lá a língua falada é inglês, eu tinha uma noção de 10 anos de inglês aqui, mas
Quando chega lá é outra coisa, para falar inglês é outra coisa. Então, lá eu entrei num curso lá preparatório de inglês, fiquei fazendo esse curso e tive que começar tudo de novo, como auxiliar. Por causa desse problema que eu tive aqui no Brasil, eu tive que começar do zero. Comecei tudo de novo, ali tipo obreiro lá na... Mas eu vou ser sincero, eu tive tanto amor pela obra de Deus, apesar de eu ter visto aquilo como se fosse um erro do Guaraci, aquela proteção, mas eu vou ser sincero, eu estava feliz porque eu queria ganhar almas. Quando me mandou para a África e havia aquela conversa que a África estava crescendo, eu fui de coração aberto, eu fui com todo amor, eu não fiquei triste. Quando eu cheguei lá e vi a igreja, o povo da África, aquela vontade de ganhar almas, poxa, eu fui com todo o coração, tanto que dali Deus começou a abençoar, eu comecei a pegar a igreja, fui para um outro estado lá, e lá eles me botaram numa igreja, e dali eu fui crescendo ali na África mesmo. Ô Alexandre, uma coisa que muitas pessoas, eu não sei se essas pessoas ainda não entenderam realmente, ou se elas não querem entender, ou já estão programadas para criticarem e baterem nessa tecla. Porque muitas pessoas dizem assim, mas por que o bispo Alfredo, agora, depois de 30 anos, por que ele esperou 30 anos, né, para poder falar? As pessoas não sabem, ou talvez, como eu falei, não querem saber, ou às vezes já estão programadas para criticar, que a pessoa não chega num determinado patamar na instituição de uma hora para outra. Não. Ela não chega de uma hora para outra. E você só passa a ser uma pessoa confiável dentro da instituição quando você não questiona nada. Quando você não questiona nada. Era exatamente o que eu fazia, eu não questionava nada, falava e eu obedecia. E de coração. Se você questionar alguma coisa, você não sobe ali de patamar. Você fica sendo aquele pastor jogado de lado. Então, conforme você vai ali, você não questiona, você está ali obedecendo, você está ali com desejo de ganhar almas, então você vai tendo mais acesso, né, a determinadas coisas. Como foi o seu caso lá. Aí, lá em África do Sul, você começa a ter acesso, né, a mais informações, vai tendo mais... adquirindo mais confiança da parte da liderança da igreja para com você. É verdade. Eu fui de Joanesburgo, eu fiquei um tempo em Joanesburgo, eu fui para Durban, e lá em Durban eu fui colocado numa igreja bem afastada lá do centro de Durban. E agora nós vamos entrar na questão da oferta. Uhum. Porque lá, mesmo sendo África do Sul, é o mesmo sistema do Brasil. Se você não crescer aqui financeiramente, você não tinha privilégio. Então eu fui para uma igreja lá, a igreja chamava Eshawi, em Durban, e nessa igreja era uma igreja muito no interior, era bem no interior. Então dava muito pouca gente e eu era muito cobrado, porque a igreja não se sustentava. Eu precisava da oferta da igreja matriz para poder pagar aluguel, poder pagar meu salário, pagar o salário do auxiliar, que depois eu perdi o auxiliar, porque depois de um tempo, se a tua igreja não paga as despesas, eles tiram o auxiliar, você fica sozinho na igreja. Aqui no Brasil também funcionava esse sistema. Em outros países também. Por exemplo, igreja que não dá, por exemplo, acima de 10 mil reais, um exemplo, não tem auxiliar. O pastor não tem auxiliar. Só tem auxiliar, por exemplo, acima de 10 mil, não sei qual o valor hoje. Qual é o valor hoje? Isso é um sistema. Não adianta, por exemplo, trocar o bispo. O sistema é o mesmo.
Às vezes o bispo está ali até querendo fazer diferente, mas ele não pode fazer diferente, porque é o sistema que é assim. É o sistema que é dessa forma. Então esse sistema, ele é aplicado no Brasil, na África do Sul, ele é aplicado na Europa. Aonde estiver a Igreja Universal do Reino de Deus, com o nome que for, porque nem em todos os lugares é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Por exemplo, na Europa mesmo, é centro de ajuda no início, na África do Sul, se chamava Help Center, centro de ajuda. Exatamente. Era Help Center. Por quê? Porque em determinados lugares, o nome Igreja Universal do Reino de Deus está, como eu poderia dizer, está manchado. O nome, as pessoas não aderem. Devido aos escândalos do Brasil. Dos problemas do Brasil que refletiu lá fora. Por isso que lá fora, certos países não é Igreja Universal. Uhum. Então, por isso, você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, obreiro, você deve entender isso. Por exemplo, se você chegar lá em Portugal, você não vai encontrar a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles sabem que é a Igreja Universal, mas a direção, a cúpula da igreja, adere lá ao nome Centro de Ajuda Espiritual. Também na Espanha, também lá na Inglaterra, que também é Help Center, né? Help Center também. Então, por quê? Porque o nome Igreja Universal do Reino de Deus é visto de uma forma muito negativa nesses países. Então, para você entender como funciona. Então, Alexandre, aí você está nessa igreja lá, fica sem auxiliar. Porque eu não pagava a despesa. Uhum. E aquela pressão. E teve até a pressão foi tão grande que houve ameaça de me tirar de lá para voltar para o Brasil. Porque alegavam que o meu inglês não estava bom, uhum. e que eu tinha que voltar para o Brasil. Houve essa ameaça. Falou, se você não crescer aqui, você vai voltar para o Brasil. E se você voltar para o Brasil, aí já é. Tu vai ficar de obreiro lá. Essa era a pressão. Porque se você não crescer aqui na África do Sul, olha o Crivella cresceu, o fulano cresceu. Se você não crescer aqui, tu não vai crescer em lugar nenhum do mundo. Agora, uma coisa que eu queria perguntar a você. A igreja, a instituição, agora eles fizeram documentos. Eu estou até tentando alguns documentos para a gente poder fazer um vídeo sobre isso, de pastores assinarem um termo de sigilo, que não pode falar absolutamente nada. Na época que você foi para a África do Sul, você assinou algum documento? Não. O único documento que eu assinei foi aquele em 2002, 2001, 2002, que se eu sofresse algum acidente e falecesse lá na África do Sul, que eu seria enterrado lá. Uhum. Porque houve um caso de um pastor que morreu de um acidente de carro com a esposa e a família queria trazer o corpo para o Brasil. E a igreja falou que não queria. Então houve um problema judicial. Acho que no final teve que levar o corpo e todo mundo teve que assinar um termo dizendo que se eu falecesse lá na África do Sul ou em qualquer outro país, que eu seria enterrado naquele país. Foi o que eu assinei. Bom, então você, mãe, você, pai, que o seu filho está servindo a essa instituição, dando a vida por essa instituição. Se ele vai para um outro país, que não o Brasil, ou de repente sai, por exemplo, de um país da América Central e vai para outro, enfim, se ele está servindo em outro país e acontecer alguma coisa e ele vier a falecer lá, então a igreja ela não faz o transporte do corpo. A não ser que a família acione a justiça. Então, a igreja, a cúpula da igreja pensa que é um desperdício de dinheiro. Eles falaram isso na reunião. É um desperdício. Morreu, já era. Não precisa
E esse negócio de enterrar e levar para o Brasil vai gastar dinheiro à toa. Foi o que eles falaram na reunião. Agora, pergunto para você, quando um soldado ele vai à guerra, né, e ele perde a vida lá, o governo não traz esse soldado, mesmo morto, para ser enterrado no seu país, junto com a sua família? Pelo menos é isso que nós vemos aí. Os Estados Unidos, que está sempre envolvido em guerras, eles trazem. E uma instituição que tem tanto recurso financeiro, mas você veja como que os pastores e esposas, eles são tratados nessa instituição. Nós vamos fazer uma pausa aqui nesse vídeo e vamos voltar conversando com o nosso amigo aqui, irmão, o Alexandre Lisboa. Já retornamos.